Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática da turma do 8º ano. E hoje eu irei começar com vocês o nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre. E irei falar a respeito de estatística. E nesse contexto de estatística eu irei abordar sobre medida de tendência central, começando com média aritmética. E aí você observa aqui, olha só, nessa representação matemática eu tenho como se procede para calcular uma média aritmética. Veja só, m é igual a 1 mais A2 mais A3 mais reticência mais AN sobre N, certo? Isso representa o quê? Representa o total de soma de uns determinados valores que depois será dividido pela quantidade daqueles valores somados, certo? No exemplo aqui, logo abaixo, observe, eu tenho um determinado aluno que tirou 6, 8 e 7. Então, eu quero saber qual é a média dele nesse bimestre, né, referente a essas notas. Então, vou somar as três notas, olha só. Pego 6 mais 8 mais 7, que dá igual a 21, e vou dividir por 3. Por que dividir por 3? Porque representa o total de valores que foram somados, certo? 1, 2, 3. Então, aí eu vou dividir agora 27 por 3, que dá igual a 7, certo? Então, a média deste aluno é igual a 7, ok? Então, é assim que se descobre uma média aritmética. Logo abaixo tem uma situação, um problema, né, no exemplo 2, onde vocês podem encontrar facilmente aí nas atividades uma situação em que o aluno falta uma das notas, tá? Eu tenho 6 e 8 aqui, mas a terceira nota não se sabe qual foi. Porém, nós sabemos a média dele. Ele ficou com média 8 nesse bimestre, certo? Então, é possível descobrir isso aqui, tá? Essa nota que está faltando com base nesses valores que eu tenho aqui. Então, ao invés de eu colocar aqui, ó, M, eu vou ter justamente o valor da média, que já está determinado aqui na questão. Então, faço 8 igual a 8 mais 6 mais x. X é o valor desconhecido. Ninguém sabe qual vai ser que valor é esse que foi somado com os outros dois e deu 8 na média dessa pessoa. Isso dividido por 3, tá? Então, nesse momento, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 que divide justamente esses três valores aqui, né? Ao invés de eu dividir agora, eu vou usar o 3 para multiplicar a média. Multiplicando a média, eu vou ter justamente o valor, né, da soma justamente das três notas. E a partir daí fica fácil descobrir qual é a terceira nota que está faltando. Então, 3 vezes 8, eu vou ter 24. E aí eu somo 8 mais 6, vai dar igual a 14. Então, vamos ter o seguinte, ó, 24 é igual a 14 mais x. Em seguida, vou organizar os termos. Veja que aqui eu tenho x no segundo membro. Vou colocar ele no primeiro. Aí vai ficar negativo, porque ele está positivo ó, nesse momento. Então vai ficar menos x igual a 14. O 14 permanece no segundo membro. E aí eu pego o 24 que está lá no primeiro e vem para o segundo. E aí passa a ficar com o sinal negativo. Certo? Então eu vou ter o seguinte, ó, 14 menos 24 é igual a menos 10. Então vamos ter menos x é igual a menos 10. Como os dois sinais aqui são iguais, tá? O x, na verdade, vai ser igual a 10. E esse 10 aqui representa justamente a nota desconhecida que não se sabia para se obter essa média útil. Certo? E assim descobrimos esse valor desconhecido, ok? Já aqui, do outro lado, vou falar a respeito de média aritmética ponderada. Tá? É semelhante à média aritmética, mas vamos atribuir os pesos às atividades, né, ou às tarefas que estão sendo colocadas as notas. Por exemplo, eu tenho aqui o seguinte, ó, prova com peso 3. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter o trabalho com peso 2 e a atividade com peso 1. Certo? Partindo desse exemplo, vamos ter as seguintes notas. A prova, a pessoa tirou 6, no trabalho tirou 9 e na atividade tirou 8. Aí, com base nessas informações, nós vamos calcular a média ponderada. Vamos fazer o seguinte, eu pego o peso justamente da prova, que é 3, faço 3 vezes
a nota que a pessoa tirou. No caso, 3 vezes 6, mais, agora o peso do trabalho, que é 2, vezes a nota, que é 9. Em seguida, mais o peso da atividade, que é 1, vezes o 8, que é a nota referente à atividade. Após fazer isso, eu vou simplesmente pegar os valores correspondentes aos pesos, como vocês podem observar aqui, olha, 3, 2 e 1 e somar, certo? Então, vamos ter o seguinte, vamos multiplicar tudo isso daqui, antes de fazer a soma, m é igual a 3 vezes 6 igual a 18, mais 2 vezes 9 igual a 18 também, e mais 8, que é o valor correspondente a 1 vezes 8, certo? Tudo isso dividido pela soma dos pesos, ó, 3 mais 2 mais 1, que dá igual a 6. Em seguida, eu vou somar agora o quê? Os valores correspondentes às notas que foram multiplicadas, tá? Então, vou ter 18 mais 18, 36, e mais 8, 44. Nesse caso, eu vou ter 44 dividido por 6. Então, eu vou dividir agora o 44 por 6 para obter a minha média aqui, certo? Então, vamos dividir 44 por 6, fazendo o seguinte. 44 dividido por 6 dá 7, não é isso? Aí 6 vezes 7 é igual a 42. Então, vou diminuir aqui para saber qual foi o resto. 4 menos 2 dá igual a 2. 4 menos 4 dá 0. O resto é igual a 2. Aí o 2 não dá para dividir por 6, então agora vamos recorrer àquela regra da divisão. Quando você tem um resto menor do que o divisor, então eu posso colocar um 0 aqui e uma vírgula onde é o resultado. Então, ao invés de 2 agora aqui no resto, eu tenho 20. 20 dá para dividir por 6. Nesse caso vai dar 3. 3 vezes 6 dá 18. Certo? Dá 18. Aí eu vou diminuir de novo. Olha só, de 20 eu tiro 18. Vai ficar quanto? Fica 2, né? Aí começa tudo de novo. Se eu colocar um 0 aqui, vai dar 3 novamente. Então não há necessidade de continuar essa divisão. E eu já sei qual é a média, né, ponderada. Aí no caso é 7,3, certo? É assim que se obtém uma média ponderada. Veja que não é tão difícil, tá? É só uma questão de atenção e seguir a sequência direitinho dos cálculos, ok? Bem, era só isso que eu tenho para o nosso conteúdo de hoje. Aí eu quero que vocês observem aqui, ó, a atividade da página 3 a 9 no livro didático para ser respondido, certo? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima videoaula.